Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um programa Bola em Jogo e hoje vamos falar de tudo o que aconteceu no Campeonato Brasileiro da Série A. Tem polêmica, vamos falar também de CSA, de CRB. Deu certo dessa vez para os times de Maceió. Estou novamente aqui com o Fábio Novaes do estúdio. Seja bem-vindo, meu amigo. Estamos aqui sempre juntos, levando muita informação, muito futebol para você que está aí do outro lado, assistindo o programa Bola em Jogo. Dia de segunda, dia de sexta-feira, Felipe, estamos aqui às 14h30 na TV Cidadã Alagoas, canal 35.2, canal aberto. Pode assistir tranquilamente do sofá da sua casa e vamos começar com as informações, Felipe. Bora que deu tudo certo embora, né? Os times da capital. O CRB venceu a sua estreia na Série B e o CSA também venceu a seletiva para a Copa do Brasil. Vamos começar falando do CRB e Chapecoense. Bota na tela aí o gol que deu a vitória para o CRB. 1-0, rapaz. David da hora. Jogada ali do Caliel. Isso, rapaz. Cruzamento do Caliel e o garoto aí, David da hora, que se lesionou no início da temporada. Era um dos poucos jogadores que vinham jogando bem no início da temporada. Se lesionou, voltou e agora é titular absoluto com a saída do Léo Pereira. Começou aí a Série B, marcando o seu primeiro gol do CRB. CRB que venceu, mas não convenceu, né? Mas o importante, Felipe, neste momento de início de trabalho, é você ir vencendo. Independente de como seja essa vitória, é você ir ganhando para poder ganhar, né? Aquela vontade maior, né? Você ganhar confiança, né? Você ficar confiante para você aí poder testar mais coisas. O Barroca falou na entrevista coletiva dele, Felipe, justamente essa questão, que neste primeiro jogo ele tentou acertar a parte defensiva, que o CRB vinha falhando muito nessa temporada. A gente falou muito sobre isso aqui. O CRB vinha levando gols em todos os jogos, levou uma certa pressão da Chapecoense, mas o importante é que não levou gol, o importante é que venceu a sua primeira partida, a partida de estreia, coisa que o CRB não fazia há 7 anos. Há 7 anos, o CRB não conseguia vencer em estreias pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Tá aí a primeira vitória. Não foi um grande futebol, não encheu os olhos do torcedor, mas o importante, como eu já disse agora, é ir vencendo para ganhar confiança e, quem sabe, sonhar mais alto nesse Brasileirão da Série B. É isso aí, Fábio. Concordo em gênero e número com o que você falou aqui. O CRB não fez um bom jogo, o CRB foi muito abaixo, mas conseguiu a vitória, que é o que realmente importa no final. É dar confiança para o técnico Eduardo Barroca trabalhar e conseguir aplicar o seu método ali no elenco do CRB. O CRB que hoje praticamente confirmou a saída do Anselmo Ramon, uma grande perca tática e técnica dentro do elenco do Clube de Regatas Brasil. Vamos escutar agora um pouco do entendimento do técnico do CRB, Eduardo Barroca. A Série B, como você falou muito bem, é muito difícil. É uma competição, você pode perceber aí os jogos da rodada de ontem muito equilibrados, jogos decididos no detalhe, e a gente falou durante a nossa preparação que a gente precisaria estar muito atento nisso. Saiu na frente, conseguimos fazer um gol cedo. A gente teve uma preocupação grande em minimizar possibilidades de conceder chance para o adversário, algo que vinha acontecendo, o time vinha sofrendo gols de uma maneira sequenciada e essa era uma preocupação que a gente tinha. Então, a gente se preocupou muito com a compactação da equipe. Tivemos as chances até no primeiro tempo. Caliel teve uma chance muito boa, o William teve um cruzamento que se ajusta um pouquinho mais, a gente conseguiria até ampliar no primeiro tempo. No segundo tempo, no início do segundo tempo, tivemos diversas possibilidades de ampliar, tivemos chances. E aí, no final do jogo, a equipe da Chapecoense se lançou, o Gilmar colocou 2 centroavantes, colocou praticamente 6 jogadores em cima da nossa última linha. Tivemos que fazer as substituições por desgaste físico. Meritão estava muito desgastado, já tinha feito todas, então praticamente tivemos ali na parte final do jogo um jogador fisicamente sem condições, mas foi na raça, foi como tem que ser realmente a Série B. Ficamos felizes aí com a vitória. Agora virar a chave desse jogo, temos 8 dias aí de preparação para o nosso próximo adversário, fazer a melhor preparação possível, aproveitar esse tempo para melhorar aquilo que não andou bem hoje, para que a gente faça um bom segundo jogo também. A competição ela é assim, jogo a jogo, passo a passo, e foi muito bom vencer esse primeiro passo aí na competição.
Tá aí a fala do técnico Eduardo Barroca, que estreou com vitória pelo CRB, mas o importante é que o CRB não acha que está tudo certo. O CRB não, a direção, né, do CRB, o treinador. Acho que o CRB precisa de contratações para poder sonhar um pouco mais alto, quem sabe, em busca dessa vaga aí tão sonhada na Série A do Campeonato Brasileiro. Precisa contratar. Perdeu o Léo Pereira e perdeu o Anselmo Ramon, que eram os dois grandes nomes do setor ofensivo ali do ataque do CRB. É isso aí. CRB que volta a campo contra o Atlético de Minas Gerais no próximo domingo, às 4 horas da tarde, na Arena Independência. Vamos falar agora do Centro Esportivo Alagoano, CSA, que conseguiu. Foi difícil, foi chorado, foi disputado, foi na base de 3 zagueiros e pressão do CSE, mas com o gol de Igor Bahia, o CSA vence o CSE e se classifica para a Copa do Brasil de 2025. Vamos botar então o lance do gol aí pra gente ver, dar uma olhadinha aí. Cruzamento, Igor Bahia se antecipou na primeira trave e fez o gol do jogo do CSA. Rapaz, o CSA que levou uma pressão enorme do CSE, mas essa partida, Felipe, eu acho de extrema importância, porque é mais ou menos isso que o CSA vai enfrentar na Série C. São estádios pequenos, com um gramado não tão bom, né? Não são todos, claro, tudo tem sua exceção, mas geralmente na Série C você vai pegar gramados ruins, estádios pequenos, uma certa pressão da torcida. Também não são todos os times que a torcida comparece. Isso foi um grande exemplo do que o CSA vai enfrentar na Série C aí, mas foi na luta, né? Não convenceu também, não foi um CSA daqueles que a gente conhece, criando bastante chances, mas aí o importante também, nesse momento, era a classificação, garantir um calendário aí para 2026 e tá garantido. E depois do jogo, o Camacho deu uma entrevista pós-jogo, aquela entrevista de campo muito boa, dizendo que entende a torcida, que a torcida está certa em cobrar, que esse é o papel da torcida, que eles têm razão em cobrar, porque o CSA não está mostrando um bom futebol. Achei uma entrevista honesta e muito sincera do Camacho, que é um jogador muito experiente, que poderia estar aí se escondendo da entrevista, mas não, quis dar a cara a tapa, quis falar. Ganhou muitos pontos com a torcida, o Camacho, com essa entrevista. E uma tônica também dos jogadores do CSA é o seguinte: aliviados porque conseguiram mais um objetivo na temporada, passou todas essas fases classificatórias e agora busca o principal objetivo na temporada. Essa é a tônica do elenco do CSA no momento. É foco total na Série C e foco também para chegar o mais longe possível na Copa do Brasil. Vamos escutar agora então o técnico Igor Magalhães e o que ele achou a respeito da partida de CSA e CSE. A gente já sabia que seria um jogo duro. Acredito muito que nós entramos muito concentrados dentro do jogo. Hoje nós conseguimos atingir um nível de maturidade como equipe muito alto, muito forte, né? Nós jogamos o jogo da forma que o jogo apresentou. Nós sabíamos da bola parada nossa, que era uma bola parada forte. Tivemos possibilidade de matar o jogo depois que a gente teve a vantagem. É os detalhes do jogo que a gente não controla, né? Mas valeu muito o espírito de todos, de entender o momento, de entender o que importa para o clube, essa Copa do Brasil, do que importa para nós, começar um brasileiro da Série C com o apoio do nosso torcedor. E agora sábado começa um campeonato onde a gente deposita toda a nossa energia, porque é o grande objetivo do clube. Devagar, da forma que a gente está indo, com muito trabalho, a gente está conseguindo entregar as metas do clube, né? Não conseguimos o estadual, mas dentro das outras metas a gente está conseguindo atingir. Então é isso, a Série C já começa no próximo sábado, 4 horas da tarde, no Estádio Rei Pelé. Já saiu o preço de ingresso. De cabeça aqui, arquibancada alta 40, arquibancada baixa 20 e cadeira R$150, tudo no valor promocional de meia entrada. Então, torcedor do CSA que não tem o seu sócio torcedor, corre para garantir o seu ingresso, a casa cheia e apoiar o Centro Esportivo Alagoano no começo da Série C. Vamos falar então agora de quê, Fábio? Fala para mim. Não, vamos primeiro mandar o parabéns pro Igor, né? Rapaz, o Igor Magalhães que completou a idade nova no dia de ontem e eu acho que o grande presente dele foi essa classificação para a Copa do Brasil. Parabéns aí ao professor Igor Magalhães, que vem realizando um belo trabalho no CSA desde a temporada passada. Um abraço para você, Igor, tudo de bom, viu? E o próximo adversário do CSA é quem? Anápolis, de Goiás. Sábado, né? Sabadão.
16 horas, como você já disse. Eu acho padrão, né? Eu acho que... E até o Igor falou isso, né? É importante começar a Série B com a torcida ao lado, né? E essa classificação realmente traz a torcida para o CSA. E eu tenho certeza que a nação azulina vai comparecer, porque a torcida do CSA sempre presente. Exatamente, mas eu achei um erro crucial da diretoria, eu até comentei isso nas minhas redes, em colocar um preço elevado do ingresso. Eu acho que nesse jogo cabia R$30 para arquibancada alta ou R$20 para arquibancada alta. Ah, mas o CSA tem que gerar renda. Não importa, se você sobe o valor, você vai diminuir a quantidade de torcedor. Então fica tudo ali semelhante. A renda fica muito parecida. Você diminui o valor, você traz mais gente, no final você acaba com um número de torcedores maior, que apoia o time e acaba arrecadando a mesma coisa. Exatamente, tá entendendo? Fica tudo ali por igual. E também não é um momento de 100% de certeza do CSA. A torcida tem dúvida do que o CSA vai buscar nessa Série C. Então o torcedor primeiro tem que ver o bom futebol para começar a querer pagar valores mais altos no ingresso. Então era o momento de dar uma recuada, chamar o torcedor, fazer uma ação de promoção, que você pode levar um parceiro, o sócio pode levar um acompanhante, trazer o torcedor para dentro do estádio. Após isso, jogando bom futebol, seria por osmose que o torcedor voltaria a frequentar em grande número o estádio Rei Pelé. Agora sim, vamos falar de Série B. Série B começou, o Brasileirão da Série B, Série A começou primeiro, agora a Série B já começou. Vamos ver aí os resultados que aconteceram, os jogos neste último final de semana. Na sexta-feira teve Goiás 1, Amazonas 0, Atlético Paranaense estreou com vitória jogando fora de casa contra o Paysandu, Operário 2, Criciúma 1, Curitiba venceu Vila Nova por 1-0 e esse jogo que a gente já falou, já viu o gol, CRB 1, Chapecoense 0. No Independência, o América Mineiro estreou com o pé direito, venceu o Botafogo de São Paulo por 1-0. A Ferroviária ficou apenas no empate com o Remo. Esse duelo aí foram de dois times que subiram da Série C para a Série B. O Cuiabá venceu o Volta Redonda por 1-0. O Avaí ficou apenas no empate contra o Novo Horizontino. E hoje, 7 horas da noite, o Atlético Goianiense, que é um dos candidatos aí a subir, vai enfrentar o próximo adversário do CRB, o Atlético. Então é um bom jogo para os atletas do CRB, comissão técnica, assistirem para já ver o que esperar aí desse Atlético, que ano passado deu muito, mas muito trabalho para o CSA aqui. Foi uma senhora goleada, uma sonora goleada para o Atlético no estádio Rei Pelé. Essa partida aí que finaliza a primeira rodada, mas a gente já tem jogos da segunda rodada que começa na quinta-feira. Coloca na tela, Thales, pra gente, por favor. Jogos aí, ó. Atlético Paranaense e Criciúma, quinta-feira, na Liga Arena, às 19 horas e às 21 horas e 30 minutos na Arena Pantanal, Cuiabá e Avaí. Na sexta-feira, a gente traz o restante da rodada, que começa sexta, sábado e domingo. E a gente traz tudo isso aí na sexta-feira, o restante da rodada. O resultado dos jogos que passaram e o restante da rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Se a gente tá na B agora, vamos pra A. Vamos falar aí de gols da aí, né? Série A, rapaz. Série A que começou com tudo. Não tem nenhum time 100% ainda. Não tem mais como ter, né? Não tem mais, Não tem mais, não tem nenhum time 100% diferente do ano passado, que geralmente tem uns aí que despontam de cara. Tá bem equilibrado. Então bota na tela aí, Thales, os gols da Série A. Olha aí, o Corinthians começou vencendo o Vasco aí, um amasso do Corinthians, o time do povo, o timão, rapaz. Que time lindo o Corinthians, tá arrumado, viu? O Depay desfilando aí, viu? Deu um passe de peito, fez esse golaço, tá demais, viu? E o gol do João Vitor finalizando aí, 3-0 o Corinthians. Que gol contra, maluco? Rapaz, lindo de bicicleta, rapaz, golaço. Que gol foi esse aí? O Botafogo que voltou a jogar bola, venceu o Juventude por 2-0 no estádio Newton Santos. Igor Jesus voltou a fazer gol, viu, Felipe? Muito tempo sem fazer gol, e a camisa 9 do Botafogo. Olha o Ceará, fica de olho no Ceará, que ele vem mordido, rapaz. Ceará que venceu. Olha esse lance aí. O goleirão, rapaz, foi pra área. Adiantou. Ceará saiu no contra-ataque mortal, rapaz. Que desespero na segunda rodada do Campeonato Brasileiro, rapaz. Aí, um goleiro já lá na pequena área pra fazer gol. Que coisa triste. Uma tranquilidade do atacante, né? Matou o jogo. E aí o Fortaleza, o grande rival do Ceará, ficou apenas no empate com o Mirassol, até chegou a sair na frente com um gol de Emanuel Martínez, mas o Christian empatou para o Mirassol. Fluminense, do Geraldo Câmara. Rapaz, estreia do Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho que pediu paciência para a torcida, né? Que as coisas vão entrar na linha. Venceu, estreou com vitória o Renato Gaúcho, 2-1. Gols 45, né? 47. Daquele jeito. Daquele jeito.
E o Internacional que vem muito bem, viu, rapaz? Jogou mal contra o Bahia na Libertadores, mas é o Bahia que jogou bem. Mas o Internacional também teve uma grande partida contra o Flamengo antes do Bahia, né? Empatou fora de casa e venceu dentro de casa aí por 3-0 o Cruzeiro, Alan Patrick, Ener Valencia e Borré. O laço do Borré aí, viu? E aí, o jogo polêmico da rodada. 2 pênaltis para o Palmeiras, o Sport chega ainda aí, ó, com golaço, rapaz. Golaço, jogada ensaiada isso aí, viu, Felipe? Golaço. E aí, esse pênalti foi muito polêmico, é alvo de discussão aí nas redes sociais. Coisa polêmica aí. O Flamengo que venceu o Vitória, golaço, Arrascaeta, lá Ronaldo, fenômeno de biquinho. O Vitória consegue o empate com o Wellington Rato. A bola desviou ali, matou o goleirão. Mas a bola ia ser. Mas o Bruno Henrique tá sempre lá para ajudar o Flamengo. O Bruno Henrique faz o gol da vitória. O Bruno Henrique não falha, o homem. E aí o último jogo da rodada, o Bahia sai na frente contra o Santos, sem Neymar ainda. Importante dizer que foi um mistão do Bahia aí, viu? Rapaz. Quase nenhum titular. O Bahia se resguardando aí para Libertadores nessa semana, viu? O Bahia que... Quando o Tassiano que jogou no Bahia, né? Aí não comemorou a respeito ali, né? Em respeito. O Santos chega a virar o jogo, rapaz. Olha que coisa interessante. Chega a virar o jogo. Mas o Luciano Juba faz o gol de empate. Santos sem o Neymar ainda. E a respeito do Bahia, que a gente falou agora, que tá jogando num time misto, ele tá jogando mais ou menos com o mesmo time que jogou contra o CSA aqui. O Bahia, a gente tem que parar com essa mania de falar assim, quando o Bahia joga bem contra o Internacional, é porque o Internacional jogou mal. De jeito nenhum. Foi o Bahia que colocou o Internacional na roda, deixando claro que o Bahia está jogando muita bola e cobriu até um dos grandes favoritos ao título do Campeonato Brasileiro 2025, que é o Internacional. Não é não, Fábio? É isso mesmo, rapaz. A gente tem essa mania, né, de os times que têm, assim, menos poder aquisitivo. Hoje não, né? Hoje o Bahia tem um poder aquisitivo muito alto, né? Mas tem um pouco menos de tradição que o outro, a gente colocar como se ele o outro tivesse vencendo. Mas não é assim não, rapaz. Muitas das vezes, e dessa vez aí nessa questão do Bahia Internacional, realmente o Bahia amassou o Internacional com o apoio da torcida lá, a torcida gigante. E só não ganhou porque o Inter achou um gol ali na sorte da sorte da sorte. E é porque o Inter também está num momento muito bom, e aí quando o momento é bom, né, essa questão da sorte aparece aí, e aí tem grandes jogadores também, Alan Patrick, Ener Valencia, jogadores que resolvem ali com apenas uma bola, né, e aí resolveu lá, foi 1-1. Vamos ver a classificação da Série A, Felipe? Vamos ver que tá embolado. Vamos ver, tá bem embolado aí, rapaz, como o Felipe disse, ninguém 100%, ninguém 0-100% com 4 pontos aí, ó. Inter, Corinthians, Ceará, Fortaleza, Botafogo, Flamengo e Palmeiras. Com 3 pontos, Juventude, Fluminense, Grêmio, Vasco e Cruzeiro. Aí vem a turma de que empatou os 2 jogos, Bahia, São Paulo, Bahia e São Paulo, na verdade, né? Aí tem a turma que perdeu um e empatou o outro, que é o Red Bull Bragantino, o Santos, o Mirassol, o Sport e o Atlético Paranaense. Atlético Mineiro, perdão. Atlético Paranaense está na B. Me perdoa, Atlético Paranaense. E o único time que não conseguiu nenhum pontinho, 2 derrotas, o Vitória. Rapaz, um dos grandes candidatos aí, né, a decência é o Vitória, Mirassol, RB Bragantino, que foi mal aí no Campeonato Paulista, são times aí que vão brigar nessa parte de baixo aí, o Mirassol também, então é bom ficar ligado aí, já começa mal, aí depois para recuperar é bastante complicado, é muito difícil, viu? Porque o Campeonato Brasileiro da Série A, quando vai se afunilando, ele fica bastante disputado e aí, meu irmão, para você recuperar é complicado. Vamos fazer então aqui um bate-bola, um ping-pong bem rápido entre Libertadores, Sul-Americana e Champions League. Bota direto na tela, Thales, pra gente ver primeiro os jogos da Libertadores. Bota na tela aí, olha aí, vamos ver os do Brasil, né? No do Brasil, amanhã, às 19 horas, tem Botafogo e Carabobo, certo? Carabobo. Amanhã solamente brasileiro, só o Botafogo. É isso aí. Na quarta-feira temos Flamengo e o Central de Córdoba 9h30 no Maracanã. E no grupo G, 9h30 também, Palmeiras e Cerro Porteño. E lá em cima, 7 horas da noite, eu não podia esquecer de falar do nosso Bahia, né? Nacional. Bora, e Bahia, jogão. Bahia vai estrear fora na Libertadores. Já fez o seu jogo dentro de casa, agora vai fazer a sua estreia fora de casa. Quero muito ver como o Bahia vai se comportar. Passa para a segunda página, Thales, pra gente ver.
Teremos aí, ó, na quinta-feira, às 21 horas, Colo-Colo e Fortaleza, às 19 horas, Internacional e Atlético Nacional, estreando em casa o Inter, como o Felipe falou aí do Bahia, e o São Paulo enfrenta o Aliança Lima às 21 horas e 30 minutos. Pula pra Sula? Pula pra Sula. Pula pra Sul-Americana, rapaz. Olha aí, vamos procurar aqui os brasileiros, 7 horas da noite, o Grêmio enfrenta o Grau. Grau. Vai dar um grau? Tá no grau. É, rapaz. 7 horas da noite, amanhã, terça-feira. O Corinthians também amanhã enfrenta o América de Cali fora de casa. O Corinthians que estreou dentro de casa com derrota, então precisa muito, no mínimo, de um empate. Então amanhã, 9h30 da noite, o Corinthians. Amanhã também, 9h30 da noite, o Vasco da Gama contra o Puerto Cabelo. Rapaz, são os nomes invocados, Puerto Cabelo. É bom que a gente treine o nosso espanhol, né? Arranha aí o castelhano, né? É, rapaz. Na quarta-feira, às 21 horas e 30 minutos, sem público, Cruzeiro e Muxuqueruna. Rapaz, Isso aí é mais turco, tá né? difícil. Passa para a próxima página, Thales, por favor. Vamos ver aí mais times brasileiros jogando pela Sul-Americana. Defensa e Justiça na quinta-feira enfrenta o Vitória às 19 horas na Argentina. Esse jogo aí difícil pro Vitória, viu? Muito complicado. Fluminense estreando em casa contra o San José às 21 horas e 30 minutos. Atlético Mineiro enfrenta Deportivos Iquique no mesmo horário, 21 horas e 30 minutos. E se você acha que só tem jogo à noite nessa semana, não. À tarde temos Champions League. Passa para os jogos da Champions aí. Pula a Olha página. só isso. Coisa boa, Amanhã, rapaz. papai, Bayern de Munique e Inter de Milão, 4 horas da tarde. Arsenal e Real Madrid, 4 horas da tarde. E na quarta-feira, Barcelona e Borussia Dortmund e PSG e Aston Villa. Volta pra gente agora, rapaz. Aston Villa tá indo longe aí, rapaz. Tá indo rapaz. longe aí. Chegou nas quartas de final da Champions. É bom que entra um cascalhozinho, né? É, rapaz. Amanhã já tô ansioso. Esse Arsenal e Real Madrid vai ser lindo de assistir. Esse time do Arteta é muito arrumadinho, né? É, muito, e o Real Madrid é o muito Real ligado. Madrid. E o Real Madrid é o Real Madrid. Quando chega na Champions League é outro nível, né? Não vem Muda tão o bem aí no patamar. espanhol, vem vacilando. Teve sorte, né? Que perdeu no final de semana e o Barcelona empatou. Então continua aí só precisando de 4 pontos pra ganhar. Empatou e teve a La ira. Liga. E teve a ira lá do Rafinha, rapaz. Rafinha, depois daquela questão lá com a Argentina, daquela entrevista que ele deu pro Romário. Na verdade, o Romário fez com que ele falasse, né? O Romário jogou a isca, ele pegou. E aí, meu irmão, depois disso, ó, o mental do homem foi lá pra baixo, mas esperamos que ele se recupere, porque ele vem fazendo uma temporada primordial, maravilhosa. Espero que ele se recupere aí. Força, Rafinha, viu? E não caia mais nessas iscas aí não, desses jogadores das antigas não, que o Romário é experiente demais. Conseguiu o que coisas, queria, né? que era muita mídia. Então é isso, muito obrigado para você que ficou até aqui. Voltamos sexta-feira com tudo o que aconteceu nesta semana. Lembrando, segunda e sexta, 2h30 da tarde na TV Estadão 35.2. Valeu, galera. Um abraço e até mais. Valeu!